Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia. Estamos aqui, meu nome é Andrei, falo aqui do canal Leitores Virtual. Estamos para dar continuidade à leitura do livro O Poder do Agora. Quero agradecer você por estar acompanhando e vamos lá, boa leitura. Paramos na página 31, agora 32. Alguns ensinamentos espirituais afirmam que, em última análise, toda a dor é uma ilusão, e isso é verdade. Mas a questão é, isso é verdade para si? Uma mera convicção não a torna verdadeira. Quer ter a experiência da dor para o resto da sua vida e continuar a dizer que é uma ilusão? Isso libertá-lo da dor. Aquilo que nos preocupa é que a maneira de fazer entender essa verdade, isto é, torná-la real na sua própria experiência. Ora bem, o corpo de dor não quer que você o observe atentamente e reconheça aquilo que ele é. No momento em que observar, em que sentir o campo de energia dele dentro de si e lhe prestar atenção, a identificação rompe-se. Você atinge uma dimensão mais elevada de consciência. Eu chamo-lhe presença. Você passa a ser a testemunha observador do corpo de dor, o que significa que ele vai deixar de o poder usar, identificando-se consigo, e vai deixar de se alimentar através de si. Você terá descoberto a sua própria força interior. Terá cedido ao poder do agora, que acontece ao corpo de dor quando nos tornamos suficientemente conscientes para rompermos a nossa identificação com ele. É a inconsciência que o cria, a consciência transmuta-o em si própria. S. Paulo exprimiu magnificamente este princípio universal. Tudo é revelado quando exposto à luz, e tudo que for exposto à luz torna-se a luz. Da mesma maneira que não se pode lutar contra as trevas, também não se pode lutar contra o corpo de dor. Tentar fazê-lo provocaria um conflito interior e, portanto, mais dor. Basta examiná-lo. Examiná-lo significa aceitá-lo como parte do que é nesse momento. O corpo de dor consiste em energia de vida aprisionada que se separou do seu campo de energia total e se tornou temporariamente autônomo através do processo artificial de identificação com a mente. Virou-se para dentro e voltou-se contra a vida, à semelhança de um animal que tenta devorar a própria cauda. Por que acha que a nossa civilização se tornou tão destrutiva, ameaçando a própria vida? Mas até mesmo as forças que destroem a vida continuam a ser energia de vida. Quando começar a deixar de se identificar com ele e se tornar o observador, ainda assim o corpo de dor continuará a funcionar durante algum tempo e tentará levá-lo a identificar-se novamente com ele. Se bem que você tenha deixado de lhe fornecer energia através da sua identificação com ele, ele tem um certo ímpeto, tal como uma roda de fiar que continua a rodar durante algum tempo depois de deixar de ser impulsionada. Nesta fase, o corpo de dor também lhe poderá provocar mal-estar e dores em várias partes do corpo, mas estas não serão prolongadas. Continue presente, continue consciente, seja o guardião sempre alerta do seu espaço interior. Você precisa estar suficientemente presente para poder observar diretamente o corpo de dor e sentir a sua energia. Dessa forma, ele não poderá controlar o seu pensamento. No momento em que o seu pensamento estiver alinhado com o campo de energia do corpo de dor, você identificar-se com ele e voltará a alimentá-lo com os seus pensamentos. Por exemplo, se a ira for a vibração predominante da energia do corpo de dor, e se você tiver pensamentos irados, pensando obsessivamente no que alguém lhe terá feito ou não, que você lhe fará, então é porque você se tornou consciente e o corpo de dor tomou posse de si. Onde houver ira, haverá sempre dor subjacente. Ou quando você se sentir melancólico e começar a seguir um padrão mental negativo,
e a pensar que a sua vida é terrível. Tal acontece porque o seu pensamento ficou alinhado com o corpo de dor e você se tornou inconsciente e vulnerável ao ataque do corpo de dor. Por inconsciente, quero dizer, estar identificado com um determinado padrão mental ou emocional significa uma completa ausência do observador. Uma tensão consciente constante corta o elo entre o corpo de dor e os seus processos de pensamento e provoca o processo de transmutação. É como se a dor se transformasse em combustível para a chama da sua consciência, que, como resultado, arde então com mais intensidade. É este o significado esotérico da antiga arte da alquimia, a transmutação do metal em ouro, do sofrimento em consciência. A divisão interior cura-se e você fica novamente são. Depois, cabe-lhe a si a responsabilidade de não criar mais dor. Resumindo, concentre-se a sua atenção no sentimento que tem dentro de si. Reconheça que é o corpo de dor. Aceite que ele esteja lá. Não pense nele. Não deixe que o sentimento se transforme em pensamento. Não julgue nem analise. Não faça dele uma identidade. Fique presente e continue a observar o que está acontecendo dentro de si. Tome consciência não só da dor emocional, mas também de quem observa, do observador, silencioso. É este o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Depois veja o que acontece para muitas mulheres. O corpo de dor desperta alguns dias antes da menstruação. Mais adiante falarei da razão de ser deste fato. Neste momento, deixe-me dizer apenas isto. Se nessa altura você for capaz de ficar vigilante, presente e se observar atentamente tudo o que sente dentro de si, em vez de se deixar dominar pelo que sente, esta será uma oportunidade para uma poderosíssima prática espiritual, tornando-se possível uma rápida transmutação de toda a dor passada. A identificação do ego com o corpo de dor. O processo que acabo de descrever é ao mesmo tempo profundamente poderoso e simples. Poderia ser ensinado a uma criança e espero que um dia seja uma das primeiras coisas que as crianças aprenderão na escola. Assim que você compreender o princípio básico de estar presente como observador do que acontece dentro de si e você compreendê-lo-á experimentando, terá à sua disposição o mais poderoso dos instrumentos de transformação. Isto não significa que você não venha a encontrar uma forte resistência interior ao fato de deixar de se identificar com sua dor. Será que o caso, especialmente se você esteve intimamente identificado com o seu corpo de dor emocional durante a maior parte da sua vida e se estiver investido nisso toda uma grande parte da sua sensação de identidade? O que isso significa? Que você fez ou infeliz do seu corpo de dor e que acredita que você é essa obra de ficção da mente. Nesse caso, o medo inconsciente de deixar de se identificar com ele criará uma forte resistência a qualquer tentativa de pôr de lado a identificação. Por outras palavras, você preferirá sentir dor, seu corpo de dor, do que dar um tiro no escuro e correr o risco de perder um eu infeliz, mas que lhe é familiar. Se for esse seu caso, observe a resistência que tem dentro de si próprio, observe o apego que tem à dor. Fique muito atento, observe o prazer peculiar que lhe advém de se sentir feliz. Observe a compulsão para falar do assunto ou para pensar nele. A resistência cessará se você a tornar consciente. Poderá então voltar a sua atenção para o corpo de dor, estar presente como testemunha e dar assim início à sua transmutação. Só você o pode fazer, ninguém mais o pode fazer por si. Mas se tiver a sorte de encontrar alguém que seja intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso ajudá-lo a acelerar o processo. Dessa maneira, sua própria luz brilhará com maior intensidade. Se um touro de madeira que estiver e começar a arder for colocado junto de outro que já esteja a arder, e se pouco tempo depois forem novamente separados, o primeiro tronco estará a arder com uma intensidade muito maior. No fim de contas, o fogo é o mesmo. Ser
Um fogo, assim, é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas também poderão desempenhar essa função, desde que ultrapassem o nível da mente e possam criar e sustentar um estado de intensa presença consciente enquanto trabalham consigo. A origem do medo. Mencionou o medo como fazendo parte da nossa dor emocional básica. Como é que ele surge? Por que razão há tanto medo na vida das pessoas? É uma certa dose de medo não será apenas uma autodefesa saudável. Se eu não tivesse medo do fogo, punha o meio nas chamas e queimava-me. A razão pela qual você não põe a mão no fogo não é o medo, mas o fato de saber que se queimará. Não é preciso ter medo para evitar perigos desnecessários. Basta um mínimo de inteligência e de bom senso. Para semelhantes questões práticas, convém aplicar as lições aprendidas no passado. Agora, se alguém o ameaçasse com fogo ou com violência física, talvez você sentisse algo parecido com medo. Isso seria uma hesitação instintiva perante um perigo, mas não medo no sentido psicológico, que é aquilo que estamos a falar. Nesse sentido, o medo não está relacionado com qualquer perigo imediato, concreto e real. Reveste-se de muitas formas: mal-estar, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, terror, fobia, etc. Esta espécie de medo psicológico é sempre medo de alguma coisa que poderá vir a acontecer, não de qualquer coisa que esteja a acontecer agora. Você está no aqui e agora, enquanto que a sua mente está no futuro. Isso cria um hiato de ansiedade. E se você estiver identificado com a sua mente perder o contato com o poder e a simplicidade do agora, esse ato de ansiedade será o seu companheiro constante. Você pode sempre enfrentar o momento presente, mas não pode enfrentar uma coisa que não passa de uma projeção mental. Não pode enfrentar o futuro. Além disso, enquanto você estiver identificado com sua mente, o ego dirigirá a sua vida como fiz menção atrás, por causa da sua natureza fantasmática e apesar de mecanismo de defesa complexo, o ego é muito vulnerável e inseguro e considera-se constantemente ameaçado. Isto, a propósito, acontece mesmo que o ego esteja aparentemente muito seguro. Agora, lembre-se de que uma emoção é a reação do seu corpo à sua mente. Qual é a mensagem que o corpo recebe continuamente do ego? O falso eu, obra da mente. Perigo, estou a ser ameaçado. E qual é a emoção gerada por essa mensagem contínua? O medo, é claro. O medo parece ter muitas causas. O medo da perda, o medo do insucesso, o medo de ser magoado. E por aí fora. Mas no fim de contas, todo medo é o medo que o ego tem da morte e da aniquilação. Para o ego, o medo está sempre ali ao virar da esquina. No estado de identificação com a mente, o medo da morte afeta todos os aspectos de sua vida. Por exemplo, até mesmo uma coisa aparentemente tão banal e normal como a necessidade compulsiva de ter razão numa discussão e fazer com que outra pessoa a não tenha. Defender a posição mental com a qual você se identificou é devido ao medo da morte. Muito bem, pessoal, quero agradecer aí hoje, 4 páginas, foi mais rápido. Gratidão a você aí que conseguiu acompanhar. Então, paramos aqui no início da página 35. Agradeço a você aí que acompanha. E vamos até o próximo. Em breve posto outro vídeo aí já dando continuidade. Até mais.